quem estava mais bravo. Inconformado, com um gol sofrido numa jogada de bola parada, logo aos 13 minutos. Por vezes a gente não toma as melhores decisões, acontece ali, são frações de segundos que tu tem que tomar as decisões e a gente acaba se precipitando ali. Vacilamos em gol de bola parada, eu vacilei no segundo gol. O Scarpa não conseguiu marcar o lateral Wesley. Se antecipou, ganhou o Wesley, bateu na trave, voltou, olha o gol, Carlinhos! Gol! Com 23 minutos, o Flamengo já vencia por 2-0. O argentino Batalha era um dos mais decepcionados. Me preocupa muito a facilidade com a que encajamos goles. Me preocupa muito a facilidade que sofremos os gols. É um sistema que temos que resolver urgente para sermos mais competitivos. Para ser mais competitivo. No primeiro tempo, o Atlético não acertou nenhum chute no alvo. A melhor chance caiu nos pés do atacante Cadu. Perdeu, Cadu! E Milito não acredita. Com 9 desfalques no elenco, Milito optou por um banco de reservas mais enxuto de novo. O atacante Vargas, que voltou ontem da seleção chilena, foi novidade no início do segundo tempo, no lugar de Igor Gomes. O Flamengo não permitiu que o Galo ensaiasse uma reação. Ayrton Lucas arrancou da intermediária para fazer um belo gol. Golaço! Milito se desesperou. A sensação era de impotência. Estamos atravessando um momento muito difícil e impensado, mas devemos ter calma e tranquilidade. Com a ajuda do árbitro de vídeo, o juiz marcou o pênalti do Alan no Vargas. Abel já tomou a decisão e ele dá pênalti! Hulk foi pra cobrança. Autorizado. Hulk parte pra bola. Olha o goleiro. Hulk bateu. Gol! Que clássico, Brasil! Quando o Galo tentava voltar de vez pro jogo, o zagueiro Rômulo recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho pela entrada dura em Bruno Henrique. Ele vai expulsar o jogador do Atlético. Não deu tempo de tirar o Rômulo. Com um jogador a menos, o Atlético foi envolvido pelo ataque do Flamengo e Bruno Henrique apareceu de novo. Passe do Pedro pro Bruno Henrique. Que passe, que gol! Após o quarto gol do time carioca, aos 22 minutos da etapa final, muitos torcedores foram embora. Foi mais uma noite dura para a torcida do Atlético, que viu o time completar o 5º jogo seguido sem vencer em casa. E pior do que isso, levar uma goleada de um dos maiores rivais na primeira vez em que o Flamengo visitou a nova arena. O segundo gol do Hulk, nos minutos finais, diminuiu a diferença no placar. Scarpa cruza pro Hulk! Depois do jogo, o Hulk se reuniu com os companheiros e combinaram que o capitão seria o responsável por dar entrevistas. No jogo anterior, contra o Atlético Goianiense, Hulk fez duras críticas ao time, dizendo que a bola não chegava em quem decide. Peço até perdão para quem interpretou errado. Em nenhum momento fui para expor o nosso time, mas agora é voltar a ganhar, trabalhar, assumir a responsabilidade quando não ganha, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. A derrota para o líder do Brasileirão deixou o Galo a 12 pontos do Flamengo, bem distante da briga pelo título. O Atlético tá mal no campeonato e tá mal em casa, né? O Atlético emendando aí o 5º jogo sem vencer na sua nova casa e cheio de expectativa diante de um Flamengo na Arena MRV. Acaba sendo superado pelo rival e mais do que isso, né? O futebol que também não apareceu, né, Fred? Realmente um jogo amargo para o Atlético, para a torcida do Atlético, que esse talvez seja o único senão que a gente tem que fazer de positivo. A torcida do Atlético ontem, mais uma vez, marcou presença, fez uma festa legal. Ontem, o fato das torcidas organizadas estarem atrás dos dois gols também deu um tchan a mais. Na hora que dos times entrarem em campo, aquele galão lá furioso, os fogos de artifício, ok. Mas na hora que a bola rolou, foi um anticlímax total. Isso que foi o que nós vimos ontem na Arena MRV. O Atlético teve muita dificuldade em relação ao Flamengo e aquilo que a gente vinha comentando, né? Você falou bem, o Atlético em casa vem tendo uma dificuldade gigante e
tem tido um desempenho muito melhor como visitante do que como mandante. Nos últimos jogos, o Atlético não conseguiu vencer 5 jogos seguidos na Arena MRV sem nenhuma vitória. Para um time que se coloca como candidato, ou pelo menos se colocava a sonhar com alguma coisa mais importante no Brasileiro, realmente é uma atitude quase que inviável para quem sonha mais alto. Ontem nós vimos um Flamengo tendo um poder em termos de posse de bola. O Galo teve muito mais posse de bola, mas aquela posse de bola que a gente sempre fala, né? E que não significa nada. Estéril. Você não tem criação, teve dificuldade, principalmente com relação à formação. Foi que foi muito questionado. Desta vez o Milito tinha mais peças à sua disposição e mesmo assim fez algumas escolhas que nós vamos comentar aqui com relação à escalação inicial, principalmente em relação ao Rômulo e ao Cadu, e também o Paulo Vitor como volante. E demorou, talvez esse seja o grande erro, nossos comentaristas vão poder falar aqui, fazer a leitura do jogo, porque aquele lado direito do ataque do Flamengo, lado esquerdo do Atlético, pelo amor de Deus, estava uma avenida, o Flamengo soube se aproveitar disso. É verdade, o Flamengo que teve um ataque muito positivo ontem na Arena MRV, o Breno Galante já está conectado, também esteve por lá no estádio, acompanhou em loco esta partida. E onde errou o Atlético ontem, hein, Breno Galante? Ô Léo, pra mim, o principal erro do Atlético foi a sua postura em campo ontem, né? A gente que falou aqui sempre, durante a semana, sobre os desfalques, todo mundo sabe que o Atlético tem desfalques, né? A gente sabe que existiu um erro de planejamento da diretoria do Atlético para a formação do seu elenco, isso também todo mundo sabe. Mas vamos falar só do jogo de ontem. Eu tenho que colocar uma parcela de culpa no Milito. E não é porque eu estou culpando o Milito que eu estou pedindo a cabeça do Milito, de maneira nenhuma, né? Acho que ele faz um bom trabalho, mas ontem, para mim, ele errou na maneira com que montou o time do Atlético. O time do Atlético muito exposto, mais uma vez, a defesa exposta, o meio de campo exposto, né? A ponto da gente ver o Bruno Henrique fazer o que quis, nas costas ali do lado em que estava o Cadu e o Rômulo. Os garotos sentiram a pressão ontem, Paulo Vitor também sentiu a pressão ontem. O Ayrton Lucas fez um gol que ele pega a bola na intermediária e sai driblando todo mundo, até chegar na área e fazer o gol. Ninguém para dar uma butinada nele, ninguém para fazer uma falta nele, para puxar a camisa, para matar a jogada, né? Essa é a marcação do Atlético. E só que do outro lado, todo mundo também sabia, né, Léo, que tava o time que é líder do Campeonato Brasileiro, que tem um elenco de muita qualidade. Então eu acho que ontem o Milito, nas suas escolhas, ele não foi bem. E que o torcedor entenda, o Milito, quando ele está bem, nós vamos aqui elogiá-lo, mas quando ele erra, e ele admitiu em vários momentos que ele poderia errar, a gente tem que vir aqui criticar também. Mas não é fritar o treinador, é mostrar que ontem ele podia ter feito algo diferente. O Cadu, por exemplo, fez um péssimo primeiro tempo. E ele insistiu com o Cadu no segundo tempo. Ele tirou o Igor Gomes. E olha, eu vi um fato ontem que há muito tempo eu não via na Arena MRV. Na hora que anunciaram a saída do Igor Gomes no alto-falante, a Arena MRV veio abaixo, vibrando, porque o jogador foi substituído. Isso já está mostrando que a torcida do Atlético, né, não entende que ele não deve ser o titular. Entre outras situações que a gente pode falar aqui, acho que ninguém do Atlético ontem se salvou. Essa é a verdade. Mas que ficou devendo, para mim, um time que mostrasse mais raça, mais empenho, briga dentro de campo. Para mim faltou. Sangue nos olhos, faltou. Agora, volto a dizer aqui, falar do problema do Milito não quer dizer que a gente não está falando que a diretoria não tem. A diretoria errou no planejamento. Mas nós estamos falando especificamente da postura do Atlético ontem. Acho que poderia ter sido diferente se o Milito tivesse pensado de uma maneira diferente, Léo. No caso da escalação do Atlético, o Fred Teixeira, me corrija aqui. O Matheus Mendes, né, no gol, aí teve o trio de zaga com o Rômulo, o Fux e o Batalha. No meio de campo, o Otávio volta titular, se recupera de lesão. Teve o Paulo Vitor, que atua também improvisado. O Scarpa, que foi utilizado pela esquerda, lado esquerdo do campo. O Cadu pelo lado direito. Faltou o Igor Gomes aí. Com o Igor Gomes ainda nesse meio. E o ataque de Paulinho e Hulk.
Estas as escolhas do Milito que têm sido questionáveis. E você também corrobora com estes questionamentos, Lélio Gustavo? E ainda eu amplio o questionamento, o motivo do Otávio ter iniciado a partida. Teve um lance que pra mim ele foi assim, o retrato fiel do jogo. O Léo Ortiz, ele não tava jogando de que era volante, né? O Léo Ortiz pega uma bola e passa por dentro do Otávio. Ninguém deu combate nele. Por quê? Porque o Otávio não tinha ritmo de jogo. Mas de qualquer maneira, é uma derrota dolorida, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, eu gosto de falar, o Flamengo pro Atlético é assim um jogo que a torcida, ela não negocia os 3 pontos, tem que ser do Galo. E ontem o Atlético foi assim horrível, pra não falar outra coisa, né? Se fosse do Barba eu até falaria, mas foi horrível e mereceu a derrota. Flamengo, ele soube se defender bem, soube contra-atacar bem, e uma outra coisa que me incomodou bastante. Você tava lá na arena ontem, Fred? Tava lá. Pô, o time do Atlético não teve uma vitória no embate pessoal. Sabe, o cara jogava a bola na frente, ele não ganhava na corrida do jogador do Flamengo. Não ganhava. Isso pra mim demonstra também um preparo físico ruim. Um outro detalhe também importante que a gente deve levar em consideração. Aí, voltando a falar do Milito. Pô, o Cadu, ele é atacante. Ele pra marcar uma negação. Olha o gol que o Bruno Henrique fez o primeiro. Com ele marcando o Bruno Henrique. Olha o gol que o Ayrton Lucas. Pô, se você tivesse feito esse gol antes, o Arana tava aí, hein, Ayrton Lucas. Ele passa no meio dos dois ali, do Cadu e do Paulo Vitor. Aí não vai, né? O que a gente falou aqui terça, ontem com você apresentando o programa foi o quê? Que o Atlético teria que mostrar mais competitividade. E ele mostrou no jogo lá do Maracanã. E ontem ele passou longe de fazer isso e por isso 4-2 ficou até barato, tamanha a atuação pífia do Atlético dentro da sua arena. Agora, por outro lado, até gostei, né? Os caras, após o jogo, se reuniram ali e falaram, né? Que vergonha foi a atuação do Galo ontem. Não pode ser normalizado, né? O resultado em casa pro Flamengo e com o próprio time que tem, embora com algumas limitações por conta do